Fala Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apenas um Red. Estou aqui eu e o Lucas mais uma vez para trazer um pré-jogo para vocês, né, da Premier League dessa vez. Então, antes de começar o vídeo, já queria pedir para você estar deixando o seu like, se inscrevendo no canal, tá? Para vocês acompanhar os nossos próximos envios, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Eu tô aqui com o Lucas. A gente vai falar sobre a 28ª rodada da Premier League, onde o Liverpool recebe em Anfield o West Ham, que está na zona de rebaixamento atualmente, né? Então já podemos dizer que é um confronto que o Liverpool tem a pseudo obrigação de ganhar, né? Porque o West Ham só pontuou 25 pontos até o momento contra 45 do Liverpool, né? E o West Ham briga para não cair. Ele está ali um pouco atrás, 2 pontos atrás do Nottingham Forest, e o Liverpool está a 3 pontos, né, atrás do Manchester United. Ele está empatado com o Chelsea com 45 pontos e 3 pontos atrás do Manchester United, que está lá segurando o quarto lugar lá da Premier League. Lucas, já vou cortar para você, mano. Vamos lá, previsões para essa partida, mano. O que você acha aí? Primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, seja a hora que vocês estão assistindo o vídeo. Mais prazer estar aqui com o Rick de novo. O Rick citou um time que é bem interessante de ser mencionado em relação ao West Ham, que é o Manchester United. O Manchester United veio de uma sequência importante contra o Manchester City e depois ganhou outro clássico. E o time que encerrou a sequência positiva do United foi o West Ham. Então é mais um daqueles jogos onde a gente enxerga a tabela e vê perspectiva, vê um resultado relativamente fácil, mas que na verdade, se o time não jogar, se o campo não for respeitado, o jogo provavelmente vira uma bola de neve e o resultado pode não vir. Então, por mais que a tabela mostre que o West Ham vem muito mal, e de fato ele vem, é o que a gente sempre comenta, não importa o local da tabela que o time que a gente vai enfrentar esteja. Depende muito da forma que o Liverpool vai jogar e como ele vai encarar o jogo. E claro, também como esse time que a gente vai enfrentar vai jogar. Nos últimos jogos dele, eles vêm de ele tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 1 derrota e 2 empates. Então, não é uma sequência favorável, obviamente não é, mas a gente vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Não é como se fosse uma disparidade muito grande. Claro que o fator Anfield é pesado e digamos que os resultados recentes do Liverpool foram positivos, mas o rendimento não. É uma montanha-russa. Um jogo muito bom, um jogo frustrante. Então nem tem como fazer uma certa previsão de acordo com o que o Liverpool pode jogar. Depende muito do momento. Não dá para cravar que vai manter a boa fase, até porque ela não existe. Então, como eu falei, é um jogo muito bom contra o Brighton, um jogo muito decepcionante contra o Nottingham Forest. Então é difícil mensurar o que a gente pode esperar, mas a gente tem algumas boas notícias, principalmente em relação à possível escalação com alguns jogadores retornando, então isso é muito, muito importante. É isso, verdade. O West Ham, né, ele vem de um empate, né, contra o Bournemouth. Empatou em 0-0, né, o Bournemouth do senhor Ryan, né, e assim, eu pude, né, ver o último jogo aqui, os highlights, e eu percebi algumas coisas sobre esse West Ham, né, falando primeiro do nosso adversário, o que eles apresentam, etc. E eu notei 2 coisas muito notáveis, né, quem observa ali mais taticamente o jogo. Eu até comentei com o Lucas. A primeira é que o West Ham ele é bem forte nos escanteios. Eles são bem arrumadinhos ali para cobrança de escanteio e ofereceu bastante perigo, por exemplo, no caso contra o Bournemouth. Teve bolas bem perigosas ali, né, onde não foi gol por muito pouco, né, e umas até por mérito do goleiro, mas podemos dizer assim que eles são bem fortes no escanteio. Então o Liverpool vai ter que tomar cuidado com isso, né? Principalmente sem o Van Dijk, sem o Konaté, que são as pessoas mais altas, mas também as pessoas que ficam marcando ali mais nos cantos da área. Outra coisa também que eu percebi, né? Aí já é pro Liverpool aproveitar, né? Que eles são bem abertos, né? Porque eles saem um pouco para pressionar, mas eles deixam um espaço bem grande ali na zaga. Então o Liverpool numa armada de não só de contra-ataque, mas numa armada rápida, de toque rápido, o Liverpool pode ter uma vantagem de ter um espaço aberto ali e quem sabe mais um gol de Dominic Szoboszlai, né? Isso se ele jogar de meia, tá? A gente já vai falar sobre isso mais na frente, mas é um ponto a se explorar do Liverpool essa questão e também é um ponto a se atentar nos escanteios, né, Lucas? Com certeza. O West Ham é um time que tem como característica ser bastante físico. A gente pega a última escalação deles com o Disasi, o Mavropanos, que é um jogador alto, o Ambissaca, que sempre foi muito físico, o Diouf, que também é muito físico, o Fernandes, que é um jogador que ficou no radar do Liverpool recentemente, que é um bom jogador e teve uma boa nota no SofaScore, que apesar de não me basear muito em nota, pelo menos no time
que jogou a última partida e teve a maior nota em campo, então pode ser que seja relevante. O Souček, que é um jogador muito físico também. O Summerville é a principal válvula de escape deles junto com o Bowen. O Bowen, para quem não lembra, era um dos grandes desejos do Klopp, talvez seja um dos grandes jogadores da era Premier League do E se o Bowen tivesse ido por ele? Porque por diversas janelas ele sempre é especulado e nunca saiu. Hoje eu acredito que já não saia mais. Mas é um time que normalmente é muito cascudo. A fase deles, obviamente, não é tão boa, mas é um time que não dá para subestimar. Aliás, nenhum time dá, mas por fato de eles serem muito físicos, dependendo da forma que o Liverpool jogar, e se ele fizer aquela partida apática e morosa, é um jogo que tem tudo para degringolar para um lado muito ruim, e a gente não quer ver isso em Anfield, muito por conta da sequência que o Liverpool pode conquistar nesses próximos jogos. Exato. E assim, é uma coisa também que pra gente pontuar, né? Falamos de West Ham e agora a gente falar do nosso time, né? O Liverpool vem de uma vitória sofrida, uma vitória culposa, como muitos falaram, onde não há intenção de ganhar, né? Com um gol chorado, né? No final do jogo, tendo o jogo inteiro jogado assim. Num total, jogado mal. A gente sabe que o Liverpool jogou mal. Tudo bem que tivemos a lesão, né, do Wirtz no aquecimento, fazendo com que o Slot tivesse que colocar o Jones às pressas no jogo, né? Colocou para mim de maneira errada no meio-campo. O Jones pode fazer a lateral direita. E assim, a gente sofreu bastante com criação, apesar da defesa ter sido muito boa, a criação do meio campo para frente foi péssima, horrível. Eu falei aqui no pós-jogo aqui, até gerou um corte que eu postei nas redes sociais, enfim. Então é uma coisa para o Liverpool se atentar. E falando nisso, para emendar num próximo assunto, porque o senhor Frimpong pode estar de volta, para emendar nesse assunto, eu queria falar uma coisa aqui, né, que acabou de acontecer hoje. Talvez vocês não estejam vendo esse vídeo hoje, talvez estejam vendo esse vídeo na sexta-feira, né, mas o senhor Arne Slot, numa entrevista, ele deu uma afirmação, ele falou uma frase, né, meio polêmica, que repercutiu no nosso Twitter, né, nosso X, que foi o seguinte: ele disse que dos 400 e poucos, né, milhões de euros investidos, o Liverpool só usou metade, porque grande parte dos jogadores, né, alguns até principais, até a principal contratação dessa janela, foi pouco e quase nada utilizada. Que uma foi o Isaac, né, e a segunda também foi o Frimpong, que foi até que utilizado ok, entre muitas aspas, mas claro, tem se lesionado bastante, né, o Giovanni Leone, coitado, se lesionou na partida de estreia, não joga mais essa temporada, e assim, gerou bastante polêmica, porque a galera achou que ele não foi muito bem nas palavras, né, nas escolhas das palavras, até porque ele emendou numa fala de que o time tem melhorado, né, bem melhor do que há alguns meses atrás, e gerou bastante polêmica, né. Eu já botei minha opinião lá no grupo, para quem não, no grupo não, na página, né, para quem não nos acompanha, segue aí, apenas um head no X, botei minha opinião lá sobre isso, se você quiser ver, vai lá, né, mas, baseado nisso, eu queria falar uma coisa aqui, né, e passar a palavra pro Lucas. Já que ele tá reclamando da gente não ter tido a chance de ter usado os jogadores, né, como deveriam ser sido usados por conta dos investimentos, o senhor Frimpong treinou com o time nessa semana, hoje, né, hoje e ontem, na verdade. E agora, já que ele treinou com o time, quer dizer que ele pode jogar. Será que ele vai poupar o senhor Frimpong ou será que ele vai botar o Jones ou o Szoboszlai, pior ainda, né, improvisado na lateral direita? Lucas, quero sua opinião sobre. Bom, eu confesso que eu fui marcado no X por alguns amigos que perguntaram minha opinião sobre a fala do Arne Slot. Particularmente, eu não achei nada demais. Eu acho que tem muito alarde sobre as coisas que o Slot diz, como se ele sempre estivesse atacando o clube ou quisesse desmerecer alguma coisa. Eu acho isso uma bobagem sem tamanho. Ele não falou nada demais. O Liverpool gastou muito dinheiro, mas vendeu muitos jogadores. E uma fala que eu achei importante, até o uso de palavras, na própria matéria, ele destaca as palavras aqui. Os jogadores, eles foram contratados para substituir e não aumentar. Então, quando você tem esse tipo de postura, ele quer dizer o quê? Se eu não substituo o jogador que eu precisava, eu tenho uma lacuna. Então, ao citar alguns jogadores que saíram, que a gente sabe de forma brusca e brutal que ele não queria que saísse, caso do Dias, ele está falando o quê? Sim, a gente gastou muito, mas a gente perdeu jogadores e a gente não fechou essa lacuna. Então, eu não posso dizer que, porque gostam muito, é o que eu sempre falo, gostam muito de dizer que o Liverpool gastou muito dinheiro, mas quase nunca acompanha a frase de que também vendeu muito.
e que, mesmo gastando uma quantia muito alta, ele acabou arrecadando muito dinheiro também, só que não necessariamente ele repôs esses jogadores que saíram. Em relação à baixa utilização, tem dois aspectos importantes. Um é o Isaac, que ele foi completamente correto. Eu só acho que o slot ele utiliza respostas ruins, mas sinceras. O jeito que ele fala, talvez as pessoas não entendam muito ou não gostem. Eu não me incomodo, sinceramente. Eu prefiro um treinador que é preto no branco, que não fica com muita firula. É o caso dele. Só que as pessoas tendem a interpretar de uma forma um pouco nociva, como se ele sempre estivesse atacando o Lepa. Eu não concordo. O Isaac jogou pouco, ele não fez pré-temporada. Quando ele estava tendo um pouquinho de melhor, ele quebrou a perna. Então, não dá para dizer que 135 milhões do valor total não foi utilizado. Ou alguém acha que o Isaac foi bastante utilizado. Dos contratados, só o Ekitike e o Virtus, o Frimpong, machucou bastante também. E aí que a gente entra provavelmente no que o Rick quer saber. Ok, o Slot falou isso, ele tá correto, tá errado? Aí fica a critério de vocês, cada um tem sua opinião. Mas ele precisa ser coerente com a fala. E ser coerente com a fala, no meu ponto de vista, é escalar o Frimpong. Se ele está disponível, coloque-o para jogar. Porque senão a gente espera uma oportunidade onde todos os astros se alinhem para que ele possa jogar e numa eventual partida ele entra, machuca de novo com 5 minutos, ou no primeiro lance, como aconteceu na última partida que ele se machucou, e aí ele vai poder utilizar o mesmo argumento de que eu não consigo utilizar o jogador. Então, já que ele está saudável, utilize-o. Até porque dessa forma o Szoboszlai não é deslocado e a gente não precisa ver o que aconteceu no último jogo, que é um time completamente sem criatividade, porque as peças são improvisadas. Então eu acho que a fala do Slot passa muito por isso. O que ele disse não é mentira, talvez ele tenha escolhido palavras ruins, um formato de resposta ruim, mas ele foi sincero, é verdade o que ele falou, mas vamos ver se ele é coerente na escalação que ele vai colocar no final de semana, porque ele pode trazer o Frimpong de volta, eu acho que a gente precisa muito disso. Positivo. Já que você adiantou, né, até a sua opinião aqui, eu falo assim, eu também não achei nada demais o que ele falou. Achei até que ele tem um ponto muito, muito certo, que de fato a gente não usou, mano. Assim, eu não lembro qual foi a última partida onde a gente teve Leone, Frimpong, Wirtz e Isaac disponíveis. Não todos sendo usados ao mesmo tempo, mas tirando Leone, sim, todos usados ao mesmo tempo. Eu não lembro qual foi a última partida onde a gente teve esses três caras disponíveis. Então, eu acho que ele tem um ponto, e de fato, cara, assim, nesse ponto, a gente não. É um Liverpool hipotético ainda, a gente só conhece esse Liverpool no FIFA, entendeu? Mas, enfim, falando sobre essa próxima partida, né, e já puxando o gancho para a gente fazer a escalação de hoje, o Liverpool precisa ganhar esse jogo, óbvio. A gente está correndo atrás da vaga para a Champions, não podemos nos permanecer tentando se segurar na questão de correr atrás de ganhar essa Champions, né? Porque também tem muita gente cética com relação ao Liverpool poder ganhar essa Champions ou não. Então a gente tem que correr atrás e garantir pelo menos o quarto lugar. E eu acho bem possível, tá? Eu não acho que esse United vai manter essa boa fase que ele tá mantendo até o final da rodada. Ainda faltam 11 rodadas para terminar 10 rodadas para terminar essa Premier League. Então eu não acho que uma hora o United vai tropeçar. E o Liverpool tem uma sequência muito boa, como o Lucas falou no nosso pós-jogo, né, anterior, que ele pega vários adversários da parte de baixo da tabela. Então, é hora da gente se concentrar. As peças estão voltando. O Isaac vai chegar no final de março, pelo que as especulações estão falando, relacionado aos treinos, o próprio Slot falou. Então, assim, é hora da gente tentar manter o grupo coeso, melhorar o que dá para melhorar, entendeu? E se preparar, porque o Liverpool ideal, ele tá chegando, sabe? Daqui a 2 meses a gente já pode estar vendo o Liverpool ideal em campo todos os jogos, entendeu? E para garantir esses resultados bons. Então, assim, dito isso, né? O Liverpool, vamos para a escalação, para a gente ver como é que a gente vai escalar esse Liverpool. Eu vou trocar aqui a tela para a gente ir para a escalação. Então vamos lá, galera. Eu tô aqui no Ogol para fazer a escalação da gente. Já vem na escalação padrão que o Slot sempre usa. E eu vou manter porque eu não acho que ele vai mudar a escalação nesse jogo. Talvez os jogadores, mas a escalação não. Eu vou começar aqui, claro, obviamente, né, com Alisson Becker no gol. Óbvio, né, que ele vai ser no gol. Aqui, né, vem a questão de quem ele vai usar na lateral direito. Aqui no gol, o Frimpong ainda está lesionado. Não sei se dá para selecionar ele. Deixa eu ver aqui. Deu para selecionar. Eu acho que vai ser o Frimpong. Mas, caso, né, aconteça do Slot, né, ser hipócrita e não usar, se ele tiver disponível e ele quiser poupar o jogador,
podem assumir aqui o Jones, tá? No lugar do Frimpong, que eu não acho que ele vai cometer o erro de colocar o Jones no meio campo de novo, senão ele vai ser muito burro, né? Zagueiro, Virgil van Dijk não, troquei, mas tudo bem. Konate e Van Dijk, meio óbvio, né? Lateral esquerda, Kerkes, meio campo, Lucas, o que você acha, mano? Eu acho que a gente vai com... Na verdade, a possibilidade do Frimpong não começar o jogo, eu não iria com o Jones, eu iria com o Gomes. Perfeito. Eu colocaria o Gomes e faria o meio campo com Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai e de novo vice na ponta. Obviamente é o que eu gostaria que acontecesse, mas é improvável porque o Gakpo parece ter cadeira cativa, então a gente sabe como é que funciona. E só um detalhe, no último jogo, o Slot falou que o Forevic teve só um desconforto nas costas, não parecia grave, mas que ele não poderia garantir a presença dele no próximo jogo, que no caso é agora contra o West Ham, mas existe a possibilidade. Então, levando em consideração que ele vai jogar, eu o escalaria. Beleza. Então tá. Então aqui a gente colocou Alex McAllister, Gravenberch e Szoboszlai no meio campo, né? Meio campo campeão do ano passado. Ponta direita, gente, assim, eu diferente do Lucas no último pré-jogo, que colocou a escalação como ele gostaria que fosse, né? Eu vou colocar a escalação que eu acho que o Slot vai colocar, né? Então, eu acho que o Salah vai de ponta direita, né? Não seria a minha escolha, mas vou botar aqui o Salah, até porque quem seria a escolha contra o Salah aqui, né? Ponta esquerda vai Gakpo, né? Porque né? A gente sabe que o Gakpo é o favorito dele. E de 9, Hugo Ekitike. Tudo certo por aqui, Lucas? O que você acha dessa escalação? Levando em consideração que o Vice não tem a condição de começar a partida, eu acredito que esse seja o time que o Slot vai utilizar. E, claro, com o Frimpong começando. Caso não, mudariam algumas coisas. Talvez o Jones fosse para a lateral. Pode ser também. Aí depende muito da condição física dos jogadores. Mas levando em consideração que todos estão aptos a jogar, eu diria que esse talvez seja o time do Slot, com exceção do Forevic. Aí eu não sei como ele jogaria. Teria que ver uma forma de... Eu acho que se o Wirtz tivesse... Se o Wirtz fosse titular aqui, eu acho que ele trocaria, ele botaria o Szoboszlai na lateral direita, se o Frimpong não jogasse. Ele botaria o Wirtz no lugar do Szoboszlai. Infelizmente, porque, sendo bem sincero, eu ainda acho que o Szoboszlai tá criando mais do que o Wirtz, né? Sim. Ou até, se ele ouvisse a gente, né, pela primeira vez na vida, eu acho que ele botaria o Wirtz no lugar do Salah, e o Salah entraria no segundo tempo, mas isso é quase impossível, né, de acontecer, porque infelizmente, depois da queda de braço, ele voltou com o Salah firme, né? Enfim. Isso é um detalhe que a gente costuma falar, que é até ruim, porque como a gente tem algumas peças que são quase que insubstituíveis no plano de jogo do treinador, a gente meio que fica amarrado a algumas alterações que talvez fossem necessárias. A gente pensa num Wirtz jogando com o Szoboszlai, mas só que a gente percebe que o Gakpo é uma peça que dificilmente vai sair. Então é um jogador que, em tese, a gente tiraria da escalação, mas que provavelmente ele vai começar. Então a gente fica nesse dilema. Exatamente. Então é isso. Eu acho que é um jogo para o Liverpool não desperdiçar pontos, né? Para conquistar aquele 3 pontos sonoro. E vamos para os nossos palpites, Lucas. Então, da última vez foi eu que dei o primeiro palpite, tá? Agora é você. E a gente errou, né? Os dois, né? A gente errou os dois. A gente errou. Eu passei hoje, porque eu botei 2-1, né? Então, eu vou ser otimista. Eu sou otimista no geral, mas dessa vez eu vou ser bastante otimista. Eu espero estar certo. 3-0 Liverpool. 3-0 redondo? Show. Eu vou botar, assim, um 2-0, tá? Você mais... Conservador. Como é que fala? Conservador, isso aí. Você mais conservador hoje. Eu acho que o Liverpool faz aquele 1-0 no primeiro tempo, né? Mantém. E depois no segundo tempo vai lá no início do segundo tempo faz um 2-0. E você vai de 3-0, né? Então é isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Nós queremos agora ouvir o seu palpite nos comentários desse vídeo. Troca com a gente essa ideia aí, tá? Pra gente poder, né, conversar e trocar uma ideia com vocês aqui no YouTube, tá? A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Não se esqueçam, galera, o jogo será meio-dia de sábado, tá? Dia 28. Então, o que isso quer dizer, Lucas? Você sabe o que isso quer dizer? Que o jogo será meio-dia, o que isso quer dizer depois? Fiquei curioso agora. Pós-jogo. Pós-jogo, 1h50 da tarde, aqui
no Apenas um Red. Quem estiver acompanhando o React lá do Caminhantes, né, já cai para cá assim que acabar a live lá do Nilo, né, que é uma ótima companhia para quem está acompanhando os jogos. Acho muito bacana a dinâmica que ele tem nas lives lá do Caminhante. E quem não for acompanhar, já sabe, obrigação. Acabou o jogo, youtube.com/apenas um Red, ou se já for inscrito, ativa o sininho, que a gente inicia aqui a live. No último jogo foi muito bom, tá? A gente iniciou a live com o jogo ainda rolando, de tão maneiro que foi. Então foi uma E uma experiência coisa a legal. gente pode garantir, assim como o Code Gakpo na escalação, a gente garante que deu o apito final, a live começa. É Então, isso aí, deu a final. pontualidade é nosso compromisso. É isso aí, galera. Então, deixa seu like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e acompanha a gente lá nas redes sociais, que a gente solta vários rumores de transferência, tá? Que essa semana tá quente pro Liverpool. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu!